Álvaro Afonso, o projeto é o projeto 366, entregando para vocês um vídeo por dia, mas agora com uma outra perspectiva, uma outra percepção, uma outra maneira da gente ver os mesmos desafios, ou seja, você buscar o conhecimento não pelo interesse que o conhecimento possa trazer para você, mas você buscar o conhecimento para você experimentar com os seus sentidos o prazer que o conhecimento traz, porque quando você aceita, quando você busca, quando você acolhe, quando você recebe o conhecimento e coloca o conhecimento em ação, qualquer que ele seja, com toda a humildade, com todo carinho, com toda a gratidão, sabe o que acontece? Você sente um prazer enorme e sente que a sua energia flui com maior naturalidade. Então vamos ao conhecimento. Vocês estão acostumados porque todo dia, um dia sim e um dia também, eu falo das amígdalas do cérebro, que são essas duas bolinhas aqui que ficam próximo ao hipotálamo, ao hipocampo e ao sistema das emoções. Essas bolinhas, elas nos avisam de qualquer possibilidade de mágoa e elas que disparam a circuitaria do medo. Isso vocês estão cansados de saber e agora nós vamos para o conhecimento. Então vamos lá. Ontem eu voltei depois de 20 anos ao lugar que eu me aposentei. Então eu me aposentei, eu trabalho desde 17 anos que eu trabalho, graças a Deus, tenho maior orgulho, maior satisfação de trabalhar desde 17 anos, nenhum problema, quer dizer, 17 anos ganhando, né? E antes de 17 anos trabalhava já de uma forma que hoje seria voluntária, né? Desde 17 anos. Então, a melhor maneira da gente aprender alguma coisa é a gente ter a pretensão de ensinar. Eu voltei lá no lugar que eu trabalhei e me aposentei há 20 anos atrás. Então, quando eu cheguei lá, eu comecei a passar mal de verdade. E aí eu comecei a usar todos os truques, todas as maneiras que eu conheço de desacelerar as amígdalas do meu cérebro. Mas vocês vão ver que eu usei todas as técnicas que eu passo para vocês, de respiração, técnica de mudar o estado, técnica de fazer exercício, e nada do meu sistema nervoso simpático, nada do meu sistema nervoso de ansiedade e medo desligar. O troço disparou e não desligava, e eu tentei tudo para tentar diminuir a adrenalina e o cortisol, e eram mais ou menos 11 horas e 11 minutos, que era uma reunião que eu estava tendo lá no lugar que eu trabalhei, e aquilo disparou, e eram já 21 horas, 22 horas, e as minhas amígdalas não sossegavam. Eu já estava com o coração na boca e tentando descobrir o que aconteceu para aquilo disparar. Não consegui descobrir, mas eu dormi. E quando eu dormi, acordei de madrugada, tive um sonho. Aí eu fui lá, anotei o meu sonho, porque o sonho é uma comunicação do inconsciente. Aí depois que eu olhei o sonho, as amígdalas desligaram, as amígdalas desaceleraram. E sabe como as minhas amígdalas desaceleraram? Quando eu tive o aprendizado. E o aprendizado eu vou passar para vocês aqui com toda a honra, com toda a gratidão pelo aprendizado. Olha só como é que é o nosso inconsciente. O aprendizado foi o seguinte: quando eu cheguei no lugar que eu trabalhei, as minhas amígdalas dispararam. Por quê? Porque na época que eu trabalhei naquele lugar, eu fiz de tudo que eu podia fazer para plantar umas sementes de
visão de futuro, de missão, de princípios, de valores, uma necessidade enorme que a gente tem nas organizações, da gente saber aonde a gente está, para onde que a gente quer ir, a passar aquele conhecimento que nós não estamos no universo, nós somos o próprio universo, e passar o conhecimento que além de ser o próprio universo, nós não somos daqui, nós estamos aqui e não vamos sair daqui do próprio universo. E a amígdala fala do medo de você sofrer uma mágoa, medo, por exemplo, de morrer, medo de, por exemplo, estar com bastante idade agora e não ter conseguido fazer aquilo que desejou, aquilo que sonhou, aquilo que criou de expectativa. Aí eu falei, caraca, a minha amígdala disparou, porque eu tinha na minha mente inconsciente o desejo de controlar o que não tem controle. Então, quando ela disparou, é como se ela dissesse assim: você lá atrás fez o que devia ser feito, só que você fez o que devia ter sido feito, criando expectativas de mudar. Pô, aí um caminhão de fichinhas caíram lá na minha cabeça. Eu fiz o que devia ter sido feito da melhor maneira que eu tinha para fazer e dar, e doar, e contribuir. Só que no fundo, por que eu estava me sentindo mal? Porque no fundo, aquele comprometimento que eu tinha, também tinha um desejo de controlar o que não dependia de mim, e também ter alguma forma social de retribuição daquilo que eu estava fazendo. Pô, aí a ficha caiu. Eu falei, cara, que aprendizado. Se eu voltar no tempo, eu faria a mesma coisa, mas eu faria a mesma coisa com o conhecimento que eu estou passando para vocês. Primeiro, o que eu poderia controlar ali? Nada, a não ser os meus atos, os meus comportamentos de transferir aprendizados, mais nada. E aonde é que naquela época eu errei? Quer dizer, não fiz as melhores escolhas que poderia ter feito com o aprendizado de ontem. Eu tinha, no fundo, expectativa que as mudanças fossem acontecer, só que as mudanças não tinham nada a ver com esse pobre mortal aqui, que se ele soubesse o que ele não sabia, que não sabia naquela época, o que ele faria? Ele faria a mesma coisa sem criar expectativa. Vejo vocês no próximo vídeo e lembrem o seguinte: experimentem, não acreditem, experimentem o conhecimento pelo conhecimento pelo prazer que o conhecimento traz. Esqueçam os resultados, esqueçam os reconhecimentos, esqueçam as expectativas, experimentem o conhecimento pelo prazer que o conhecimento traz. Só isso.